boa tarde. Fazendo agora a analogia com os abraços, abraçar é mesmo preciso e necessário. Porque vivemos num mundo cada vez mais isolado, com muita interação de Facebook, Instagram, etc. Mas nós não nos vemos, nós não nos olhamos, nós não nos tocamos. E se calhar o tema de hoje também é por isso. Por isso é que há mais mortes, há mais suicídio. Há mais o deixa para lá e o esconde debaixo do tapete. Não há abraços. E na altura da minha mãe, da minha avó, nem se colocava a questão, vou-te dar um abraço. Era inato, fazia parte dos nossos valores, da nossa cultura. Estava tão integrado, tão implícito, que não era necessário pedir um beijo, pedir um abraço. Hoje, infelizmente, é. Portanto, nós não nos olhamos e nós somos invisíveis aos olhos dos outros. Vamos a muitas festas, passamos demasiadas horas no Facebook, mas continuamos invisíveis. E por isso a depressão, a morte, o fechar-se, o não verbalizar e o estigma, que é a doença mental. Portanto, por isso é que nunca devemos julgar nenhuma doença mental, nenhuma pessoa que planeia ou idealiza o suicídio, mas devemos apoiar. A empatia é uma palavra que eu gosto muito de focar. É essencial sermos empáticos. E o que é empatia? A empatia é tão simplesmente olhar a dor do outro através de nós, dos nossos olhos, porque nós não vemos a dor do outro, nós vemos a nossa. Nunca vemos a dor do outro e achamos sempre que a nossa é maior do que a do outro. E não estamos atentos. E esse papel cabe-nos a nós, cabe a mim, como técnica, como pessoa, como familiar, como ser humano. E cabe-vos a vós também, porque falar em suicídio não devia só ser este mês, devia ser 12 meses. Devia estar presente, assim como a saúde mental. Não é? Portanto, mas escolheram setembro, amarelo, ok, mas este drama deveria estar presente os 12 meses, porque acontece diariamente e a cada segundo. Portanto, o silêncio que mata, é verdade, cada um fica encapsulado na sua dor. Portanto, segundo a OMS, o suicídio é atualmente um problema de saúde pública. Pública porque mexe com bastantes recursos e muitos gastos, como é obviamente verdade, não é? O suicídio é uma forma de comunicação. Compreendê-lo é compreender o desespero do outro, é ver o outro, o sofrimento do outro. O outro não precisa de dizer que está a sofrer, porque eles dão sinais e eles estão lá, os sinais estão lá, estão bem presentes. Temos é que prestar atenção. Portanto, a dor é invisível. Será que é tão invisível? Ou será que nós não a queremos ver? Eu opto mais pela segunda. Nós é que não queremos ver. Vivemos num mundo de facilidades, de romantismo. E romanceamos demasiado esta questão. Tanto a dor portanto, não queremos falar nela. Soa tabu. Mas se não falarmos, vamos provocar mais dor. Parece um enigma, mas é verdade. Relativamente aos dados da OME, o Rodolfo também já falou, portanto, que são assustadores, de facto, e lá está, por isso é que não pode ser falado só no mês de setembro, mas sim o ano inteiro. No mundo, cerca de 3.000 pessoas, uma a cada 40 segundos, quantas já não se suicidaram nestas 2 horas que aqui estamos? Não é? Quantas? E por cada pessoa que se suicida, 20 ou mais cometem tentativas. As tentativas também deixam marcas, não é só quem parte. Quem fica, também fica com mágoa, com marca e provavelmente com uma dor enorme de voltar a repeti-lo. O suicídio constitui a 7ª causa de morte a nível mundial e a 2ª nos jovens. Na faixa etária mais jovem, está muito presente também na população mais idosa, por motivos óbvios. Portanto, a solidão, o facto de estar mais desamparado, com mais dor, com mais doença, não é? O facto de ter um ninho vazio, a casa, os filhos partiram, etc. E a pessoa vê-se mais só e se calhar julga-se um peso para a sociedade, porque os nossos idosos também não são devidamente aproveitados, como deviam. Não é? São descartados. Chega a reforma e acabou. São arrumados. Está errado. Um dia vamos chegar lá e eu, pelo menos, não quero que assim seja. Segundo a OMS, as taxas de suicídio aumentaram 60% nos últimos 45 anos nos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Porquê? Na maioria dos países, tal como em Portugal,
O número anual de suicídios supera o dos acidentes de viação. Portanto, os acidentes de viação já estavam muito acima. E o suicídio supera. Como é que é possível? Este é um gráfico, os dados são de 2012, mas estão atualizados. Portanto, o traço verde significa os países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. O mais rosa ou rocheado, os países subdesenvolvidos. Portanto, aqui é notório, de facto, que a faixa etária... Há mais suicídios nos países desenvolvidos e a faixa etária é maior nos mais jovens. Depois, continua também na população mais idosa. Há um acréscimo. Portanto, é assustador, é terrível. Convém convém que sejamos alertados, alertar mentalidades. Isto começa na escola e na escola primária, no seio familiar também. Schneidman refere que concebe o suicídio como um ato consciente, ele é consciente, de autoaniquilação em que o indivíduo carente, com uma doença multidimensional, considera essa a melhor opção para enfrentar o problema e pôr fim ao seu sofrimento. É fuga. Este indivíduo não vê outras hipóteses porque ele não consegue. A dor é terrível. É uma mágoa muito grande. O coração dele está negro. Portanto, porque ele não quer morrer. Ninguém pense, que é outra falsa questão, que uma pessoa que está a tentar o suicídio, essa pessoa quer morrer. Ela não quer morrer. Ela quer viver. O que é uma fuga que encontra para o seu sofrimento, porque não vislumbra outra. Não é? Portanto, mas ela não quer, ela quer pôr termo à sua morte, ao seu sofrimento, perdão, não à sua vida. Nesta perspectiva, Schneidman aponta estes 6 elementos essenciais numa pessoa que idealiza ou comete o suicídio. A dor é interminável, é um sofrimento brutal. Tem uma atitude de autodesvalorização, está muito presente. Eu não valho nada, eu não presto, eu sou pior do que os outros. Constrição da mente, muito fechada. O isolamento social, uma atitude de desesperança, não vale a pena andar cá. E, por último, a fuga. Desta forma, quando falamos no fenómeno de suicídio, tem que se abordar inevitavelmente a vida. Porque é para isso que nós vamos alertar consciências, é para a vida, falando no suicídio, obviamente. O modo como se vive, o sofrimento e a capacidade de adaptação às situações que causam stress e angústia no indivíduo. O indivíduo em sofrimento, muitas vezes, não tem mecanismos de coping. O que é que são os mecanismos de coping? São as ferramentas que as pessoas têm para lidar com situações menos boas da nossa vida. Situações de stress, situações de angústia, situações más no seio familiar, uma perda, uma situação de divórcio. Portanto, estes indivíduos não conseguem, não conseguem pedir ajuda, nem têm quem os ajude. Pelo menos não tão rapidamente quanto desejaríamos. Portanto, o indivíduo, na sua percepção, encara uma dor psíquica insuportável, com sentimentos de vazio. Isto é muito relatado. A pessoa normalmente não diz está triste, a pessoa diz estou vazia. Solidão e pessimismo relativamente ao futuro. Não vislumbra nada de bom. Encontrando, lá está, no suicídio, a fuga, a solução para pôr fim aos conflitos e à angústia que ameaça a sua integridade. E o que volto a reforçar, a pessoa que tenta, que idealiza o suicídio, a pessoa não quer morrer. A pessoa quer viver. A pessoa não tem recursos. Há alguns fatores de risco. Portanto, o suicídio, claro, é um problema muito complexo e não existe uma causa ou uma razão. Resulta numa complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais. Fatores de risco são circunstâncias, condições de vida, uma doença, traços de personalidade, que podem aumentar a probabilidade de alguém cometer uma tentativa de suicídio ou mesmo pôr fim à vida. Não é? Portanto, é este conjunto de fatores. Portanto, os traços da personalidade, a história de vida, os traços psicológicos, sociais, culturais, ambientais. Não há uma razão, há múltiplas.
Também temos que estar atentas a pessoas com doença física, normalmente oncológica, pensam mais. Dependência, que estão dependentes de terceiros, lá está o VIH e SIDA, agora não tanto, de facto não. A dor crónica, uma dor insuportável. Déficits funcionais, uma pessoa que fica dependente do terceiro. Alteração da imagem corporal porque sofreu um acidente e não se sente bem com a sua imagem. Doenças neurológicas e aqui muito na parte etária mais idosa, no Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência. Eu falo no Alzheimer, que é a mais conhecida. Portanto, que é como se fosse um corpo desprovido de tudo que é dele, da parte psíquica, é um corpo vazio, não é? E a pessoa, quando está minimamente consciente, quer realmente desaparecer, porque vai ser um peso, pensa que vai ser um peso para os outros e não consegue lidar com a situação, que é extremamente dolorosa. Temos também a história familiar de violência e suicídio. Quando há violência no seio familiar e uma história de suicídio, também é um risco, é um alerta. Comportamentos autolesivos, não é? Quando a pessoa se magoa propositadamente. E tentativas de suicídios anteriores. Quando há uma tentativa, normalmente ele vai repetir, a pessoa repete. Acesso a medicamentos e um divórcio. Porquê um divórcio? Porque o divórcio é uma perda. E às vezes é difícil lidar com perdas. O divórcio é uma perda. Continuando com os fatores de risco, a depressão. A depressão é a perturbação, entre elas também o transtorno bipolar, que está mais presente nas causas das pessoas que cometem o suicídio. Também fator de risco, uma tentativa recente de suicídio, uma pessoa que faz menção repetida a sentimentos de desejo de morte ou suicídio. Às vezes as pessoas verbalizam eu quero morrer. E nós pensamos, não passa de uma brincadeira e não levamos muito a sério. O desemprego ou condições precárias. Uma pessoa de repente vê que não consegue fazer face ao seu dia-a-dia. Pagar o colégio do filho, a alimentação, a roupa, a casa, o abrigo, etc. Ou às vezes trabalhar em condições demasiado precárias, que existe. E cada vez mais, e todos nós sabemos, é um tema também muito polémico, nem vamos por aí. E perturbações da personalidade, normalmente mais antissocial, pessoas que se isolam mais também, a borderline, com traços de impulsividade, agressividade e frequentes alterações de humor. Estas personalidades, normalmente, quando são personalidades impulsivas, normalmente agem por impulso. A pessoa não pensa, é o impulso do momento e comete o ato. Devemos estar com muita atenção também se de repente houve uma alteração no comportamento no que respeita ao abuso de álcool ou drogas. Portanto, a esquizofrenia também há uma percentagem de pessoas com este quadro de esquizofrenia que acabam por cometer o suicídio. Porquê? Por causa das alucinações sobre a morte, alucinações ou delírios, não é? As pessoas que ouvem vozes na própria cabeça e que dizem mata-te ou mata. Pronto. A residência urbana ou rural, a taxa de suicídio é mais presente no meio rural. E já falei há bocado porquê. Porque é onde existem pessoas com mais idade, estão mais isolados da sociedade, têm muito menos recursos, portanto, estão mais isolados. Antigamente o vizinho ia bater à porta e perguntar, está tudo bem, precisa de ajuda. Isso hoje em dia, infelizmente, há tantas coisas que estão a cair em desuso. Não é? E essa é uma delas. Até nós que vivemos em bloco, não é? Nós não conhecemos o nosso vizinho do lado, nem de cima, nem de baixo, não sabemos se ele está bem, se não está. Dizemos um bom dia, às vezes quase que por favor. É muito mau. Quantos casos, e lá está, também há uma franja de suicídios que nós não sabemos porquê. Portanto, são mortes por doença, acidente de viação, e não, a pessoa premeditou. O acidente foi acidente. E a pessoa que está em casa há não sei quanto tempo já em cadáver, não é? E vive em bloco, esses não vivem isolados. Vivem, estão expostos. Não tem, é quem lhes bate à porta a perguntar se a pessoa está bem. O senhor António está bem? E não vêm há meses e ninguém se preocupa. Também é outra questão que me faz muito doer o coração.
a existência de transtorno mental é o fator de risco mais alarmante para o suicídio. As perturbações do humor, portanto, as oscilações de humor, perturbações psicóticas, como há bocado da esquizofrenia, portanto, as alucinações, as perturbações de ansiedade, abuso e dependência de substâncias, que está muito na moda hoje em dia, o álcool, as drogas. Quando os jovens abusam da droga ou do álcool e fazem essa explosão de substâncias e às vezes morrem por overdose, se calhar também é premeditado, se calhar, não é? Mas não cabe naquela faixa e então dizem que morreu, não se suicidou, morreu por causa de uma overdose, se calhar, digo eu, com alguma cautela, para não dizer se calhar foi premeditado, é como um acidente de viação. Tanta gente que pega no carro e vai contra uma árvore. E nas nossas estatísticas fica como acidente de viação. Ninguém põe em causa que a pessoa se quer suicidar. Portanto, e também personalidades borderline e antissocial, onde está muito presente os traços de agressividade e a tal impulsividade. Portanto, este gráfico retrata bem a percentagem de pessoas de casos de suicídio, onde a percentagem de facto mais elevada está presente o transtorno do humor, a depressão, ansiedades, o transtorno bipolar. Depois temos 22% com transtorno relacionado a uso de substâncias, 12% transtorno de personalidade, 11% de esquizofrenia e depois outras situações. Lá está, sem diagnóstico, cabe aqueles casos que muitas vezes eu já disse, está em casa e morreu, não se sabe porquê, morreu. Pegou no carro e olha, morreu, foi um acidente de viação, uma overdose. Relativamente à depressão, segundo diversos estudos, cerca de 90% das pessoas que morreram por suicídio sofreram de uma perturbação mental. A depressão, sendo que a depressão é o fator de risco mais frequente nestes casos. A depressão é um mal do século e vai ser uma das doenças mais incapacitantes daqui por uns anos. Já está a ser. Porque, portanto, a depressão é uma doença que nos incapacita. A depressão é apontada nos dias de hoje como a quarta doença mais presente no mundo. A quarta doença, dá que pensar. Calcula-se que 5 a 10% da população mundial sofrerá, pelo menos, um episódio de depressão ao longo da vida. 5 a 10% da população. E cerca de 15% dos deprimidos graves suicidam-se. 15%. Cá está, é preciso falarmos disto, do sofrimento psíquico, da depressão e do suicídio. É preciso falar, mas não é só no mês de setembro, é o ano inteiro, e falarmos uns com os outros. A depressão está envolvida em mais de 50% das tentativas de suicídio, numa percentagem ainda maior de suicídios consumados. Portanto, há as tentativas e uma percentagem maior daqueles que realmente não voltam. O risco de depressão é maior se a pessoa com depressão tiver um quadro ansioso significativo. Portanto, a investigação mostra que 4% dos doentes com qualquer tipo de depressão, cerca de 15 a 20 com depressão grave, morreram por suicídio, o que representa uma das três primeiras causas de mortalidade na faixa etária mais jovem. A depressão mental. Uma das principais causas de mortalidade na faixa etária mais jovem. Estamos a falar ao nível mundial. Vamos ver alguns sintomas da depressão que eu achei que fazia sentido, porque as pessoas não estão familiarizadas com este tema, e são sinais de alerta. Portanto, humor depressivo durante a maior parte do dia, diariamente. Estes sintomas, ou a maior parte deles, devem estar presentes pelo menos 2 semanas ou mais. Não é um dia, 2. Pelo menos diminuição clara do interesse de atividades em toda ou quase todas as atividades. Por exemplo, a pessoa tinha interesse em praticar desporto, deixou de ter, de repente.
não é? Tinha interesse em ler, deixou de ter. Tinha interesse em brincar com os filhos, deixou de ter. Perda de peso ou aumento significativo sem razão aparente, sem dietas. Insónia ou hipersónia. Não dorme, ou tem dificuldade em adormecer, dorme muito pouco, ou então dorme o dia todo. Agitação ou lentificação psicomotora. Esta agitação ou lentificação psicomotora muitas vezes é detectada por terceiros, pelas pessoas que convivem com esta pessoa. Fadiga ou perda de energia, também muito presente num quadro depressivo. Sentimento de desvalorização ou culpa excessiva. A pessoa sente que não vale nada e culpa-se por tudo e por nada. Diminuição da capacidade de pensamento ou concentração. Para ler um livro que lia, ler uma página, não consegue concentrar-se. Não consegue estar concentrada numa conversa, perde-se. Pede para repetir vezes sem conta. Pensamentos recorrentes, e esta está muito presente num quadro depressivo grave. Pensamentos recorrentes acerca de morte, ideação suicida ou um plano específico para cometer o suicídio. Lá está, infelizmente, devemos reduzir o estigma da doença mental. Ter uma doença mental não deve ser rotulado, nem deve ser um estigma, nem deve ser apontado como um louco. Não. A doença mental é tratável. Não é? Temos é que desconstruí-la e desconstruir o estigma que está à volta dela. Evitar rotulagens. Portanto, porquê? Porque isto vai causar um comprometimento gravíssimo na intervenção dos serviços de prevenção do suicídio, incluindo o aconselhamento e a pós-venção, que também é preciso falar. O que é a pós-venção? A pós-venção é o apoio que é dado aos familiares que ficam, porque esses também perderam um ente querido. Quem é que lhes vai... Alguém pensa neles, eles também estão a sofrer. É preciso ter cuidado, apoiá-los. Não é? Portanto, dar apoio a quem fica. Vamos desconstruir alguns mitos dos comportamentos suicidários. Mitos. São mesmo mitos. Após uma tentativa de suicídio, a pessoa nunca mais volta a tentar matar-se. É falso. Porque após uma tentativa, a pessoa volta sim a tentar. A maior parte delas volta a tentar. Portanto, é um sinal de alerta. As crianças não cometem o suicídio. Cometem. É preciso estarmos atentos aos gestos e ao comportamento. A tendência para o suicídio é sempre hereditária. Há estudos que apontam que quando há na família um suicídio, a tendência é mais forte. Se alguém falar sobre suicídio com outra pessoa, está a transmitir a ideia de suicídio. Não é falso. Nós devemos falar, porque aqui a empatia faz falta. A pessoa tem que perceber que nós estamos a ouvi-lo. E que estamos ali a ouvir a dor dele. E que estamos a partilhar com ele essa dor. A pessoa que fala sobre suicídio não fará mal a si próprio. Não, faz. Muitos dos suicídios comunicaram-se previamente antes da sua intenção. Portanto, traços da personalidade eu já falei. Esta ambivalência, desejo de viver versus acabar com os problemas e a própria vida. A pessoa vive neste dilema. Portanto, as competências na resolução de problemas. É necessário a resiliência, os mecanismos de coping, a capacidade para gerir a dor psicológica. Fatores de suporte ou protetores. Os fatores individuais, portanto, dar abertura a novas experiências, a capacidade que a pessoa tem na resolução de problemas. Os fatores familiares, a estabilidade familiar, o suporte e a confiança. E os fatores sociais, o facto de estar empregado, facilidade aos serviços de saúde. Aqui as metodologias de intervenção, portanto, se calhar eu vou passar um bocadinho à frente, uma vez que estou um bocadinho atrasada. Temos que estar atentos a estes sinais situacionais, emocionais e comportamentais. Situacionais, quando há uma perda, quando há um luto, uma morte, quando a pessoa sobrevive a um suicídio. É preciso estar atento, se sobreviveu, se calhar vai tentar. Relativamente aos emocionais, sentimentos de falhanço, sentimentos de culpa, verbalizar ideias de morte ou suicídio, o isolamento, a desesperança e os comportamentos, falar ou escrever sobre suicídio, dar os objetos, fazer um testamento, mudança de hábitos, o aumento do consumo de álcool ou drogas. Frases de alerta. Tal como já referimos, pronto, eu não posso fazer nada, eu preferia estar morto. Os pensamentos pessimistas e destruídos, como ajudar. Eu posso ajudar, ouvir atentamente, mostrar empatia e ficar calmo, ser afetuoso, dar apoio,
Leve a situação a sério e verifique o grau de risco. Evitar criticar, não julgar. Expressar respeito pelas opiniões e valores da pessoa. E conversar honestamente e com autenticidade. Perguntar sobre tentativas anteriores. Explorar as saídas além do suicídio. Perguntar sobre o plano. Não deixar a pessoa sozinha. Perguntar, pronto, se está triste e porquê, e se alguma vez pensou em deixar tudo, estas perguntas devem ser feitas. O que não se deve fazer é ignorar a situação, ficar chocado, dizer que tudo vai ficar bem sem agir, tentar livrar-se do problema, desafiar a pessoa a continuar em frente, que isso acontece muitas vezes. Lá está, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas não quer a vida. Esta frase diz tudo. Formas de intervenção, o internamento hospitalar, se for necessário, o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, a psicofarmacologia, a terapia, entre outras, a cognitiva ou comportamental. Portanto, um acompanhamento multidisciplinar. Aqui, quando há uma situação, normalmente a pessoa tem um pensamento distorcido dessa situação e cria uma emoção negativa, de raiva, de desespero, de revolta e que vai condicionar um comportamento. Isto está à base da terapia cognitiva ou comportamental. Os pacientes com distúrbio psicológico apresentam pensamentos disfuncionais ou distorcidos e o foco desta terapia é obter mudanças cognitivas através da avaliação realista da situação e a mudança de comportamento, que às vezes a pessoa não consegue vislumbrar a situação real e mudar o seu comportamento. Aqui é um exemplo do modelo cognitivo, mas julgo que já não tenho muito tempo, vou avançar. Portanto, perante uma situação há um pensamento, a emoção e há um comportamento. Portanto, e depois o que muda? A forma como cada um de nós vai interpretar essa situação. Não é? Lá está os tais mecanismos de coping, as ferramentas que nós temos. A psicoterapia, muito importante. Faz a mudança, ou pode fazer a mudança e pode salvar vidas. E aliviar o sofrimento mental, a dor. A psicoterapia. E aqui o luto. Portanto, há uma morte. E é preciso fazer o luto com aquela família, porque deixou um ente querido numa situação dramática. E por fim, para terminar, termino com esta frase de Carl Gustav Jung, que é uma das minhas preferidas e que diz muito. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma, seja apenas outra alma, humana. Não adianta dominarmos teorias e técnicas se não formos humanos. Muito obrigada pela reflexão. Obrigada por vocês.